Ai, porque eu não sei fazer redação. Ai, porque o concurso da PM tá já saindo, mas eu não vou fazer porque eu não sei fazer redação. Ou então, ai, meu Deus, redação é coisa boba. Vou deixar para fazer uma redação, vou praticar um modelo pronto quando faltar 1 ou 2 dias para a prova e tá tudo bem. Olha, tu para com isso, vice. Primeiro, porque aqui no canal o que mais tem é aula te ensinando desde a introdução, desenvolvimento e conclusão, tudo mastigadinho para tu aprender e não errar mais. E segundo, porque hoje nós vamos aprender aqui de um jeito bem rápido, bem fácil, bem prático, a montar uma redação. Hoje vamos falar sobre a questão da reinserção do ex-presidiário na sociedade. Tema complexo, tema que gera muito debate e eu vou te mostrar como é que a gente faz isso de um jeito rápido, que você não perca tempo, que não fique lá dando branco na hora da prova. Vamos lá, olha só. Vamos lá. Pegou um tema complexo como esse. Professora, eu não sou de acordo com isso, não sou de acordo com aquilo. Olha só, a banca não quer saber se tu é de acordo, se tu deixa de estar de acordo, não. A banca quer saber como é que tu pensa a respeito desse assunto. Ela vai, logicamente, jogar um assunto que te deixe, ó, meio descompensado ali para testar. Como é que esse candidato pensa? Como é que ele se posiciona? Quem ele culpa? Como é que, na visão dele, isso pode ser resolvido? E eu vou te mostrar como é que você vai fazer isso aqui agora. Então vamos lá, tu pega um tema que fala sobre essa questão da reinserção do preso na sociedade, do ex-presidiário, né, na sociedade. Primeira coisa que você vai fazer um esqueleto da redação. E esse esqueleto vai consistir em algumas perguntas. Olha só, deixa eu abrir aqui a telinha para mim também, para eu colocar aqui para você. Tu pegou ali, isso aqui é a tua folhinha de redação, tá? Vamos dizer que essa redação tenha 30 linhas. No último concurso ela teve 20, mas vamos dizer que tenha 30. Se tiver 20, vai seguir a mesma coisa, só vai reduzir o número de linhas dos parágrafos, tá? Mas eu gosto mais de fazer redação que tenha mais linhas. Então, ó, pegou aqui, a gente vai ter que dividir, tá? Vamos dividir aqui a nossa introdução em, no máximo, 6 ou 7 linhas, tá? Ó, introdução até aqui. Pronto, ó, nossa introdução. Nosso desenvolvimento 1, nosso desenvolvimento 2, ó, D1, D2 e a nossa conclusão. Já dividi, eu vou mostrar para o corretor que eu compreendo a questão da divisão dos parágrafos, certo? Aí agora vamos às partes que precisam estar ali. Numa temática como essa, eu preciso mostrar para a banca que eu tenho um repertório sociocultural. Então, que repertório a professora fala, bate e rebate nessa tecla aqui? Aqui no YouTube, em todo canto por onde eu passo. Constituição Federal. Por quê? Porque quando você carrega a Constituição na mente, já que você está estudando a Constituição para direito constitucional, né, para a sua prova, obviamente, o que é que você vai fazer aqui? Você vai utilizar a seu favor, tu não vai estar decorando outros repertórios, não. Utiliza o que você estuda já ao seu favor, porque você não tem tempo para perder. E a Constituição serve para tudo. Então, vamos lá. Vamos usar a Constituição. Professor, então como é que eu posso usar a Constituição para falar de um ex-presidiário que agora vai estar no meio social? Vamos trazer uma coisa que não agrada todo mundo, mas é a questão da Constituição Federal, em seu artigo 5º, que traz o direito a uma vida digna para todas as pessoas. Isso se encaixa em muitos temas. Se tu tá falando aqui defendendo a vítima, se tu tá falando aqui trazendo uma situação onde deve existir igualdade, onde a segurança, a saúde, a educação deva ser asseguradas a alguém, essa Constituição, em seu artigo 5º, vai se encaixar perfeitamente. Então, ó, primeira coisa, o teu repertório, porque tu já vai chegar abalando ali. Tu já vai mostrar pro corretor que tu tem bagagem, que tu tem conteúdo e tu já começa aqui, ó, rasgando com tudo, trazendo a própria Constituição Federal, mostrando que você respeita a Constituição e os direitos humanos, que independente do tema que se joga ali, você é uma pessoa sábia, você não é um cidadão revoltado, você é um futuro servidor público da área da segurança pública, se Deus quiser, e você vai agir da forma que a banca quer que você haja. Você vai entregar o que a banca quer que você entregue. O que você pensa, a sua forma de agir lá fora é outra história, mas aqui você vai mostrar para a banca o que ela quer receber, certo? Então aqui eu tô para te mostrar o que é que vai te aprovar e você vai seguir isso aqui, vai dar tudo certo, tá bom? Siga o que os meus alunos têm feito, né? E tem dado muito certo. Então vamos lá, olha só, vou copiar aqui com vocês. Olha só, deixa eu abrir aqui a telinha para mim. Então, vamos colocar a nossa primeira parte. Eu vou pegar até outra cor aqui de caneta. Vou colocar que é a nossa parte A,
tá? Que vai ter parte A, B e C. Nossa parte A é a Constituição Federal de 1988, com o direito a uma vida digna e igualdade perante a lei, tá? Ó, igualdade perante a lei. Professora, mas eu não acho que essas pessoas têm que ter. Ó, você vai escrever o que a banca quer ouvir, tá bom? O que a banca quer ler. Só isso. Então vamos lá. Parte B é o quê? Vamos contextualizar. Se tu apresentou a Constituição Federal com direito a uma vida digna, tu tá falando de uma temática sobre a reinserção de ex-presidiários na sociedade, como é que tu vai contextualizar já apresentando uma tese, uma problematização? Então você vai trazer o quê? As palavras-chave do tema. Eu preciso colocar o tema aqui para você, né? Pera ainda, deixa eu colocar esse tema. Eu vou colocar ele com uma corzinha bem destacada. Deixa eu ver aqui, eu vou pegar um vermelho mesmo, né? Nada como vermelho para destacar. Ó, o tema é Desafios na reintegração do preso na sociedade. Eu vou colocar ele aqui, ó, aqui em cima. Desafios na reintegração do preso. O próprio tema coloca como preso, né? Então, vamos lá, do preso na sociedade. Pronto. Então, ó, ele quer falar o quê? Ele quer que a reintegração aconteça na sociedade, só que você demonstre por que é um desafio. Principalmente porque é que é um desafio essa reintegração desse preso na sociedade. Então, vamos contextualizar. Na nossa contextualização, a gente vai trazer o quê? As palavras-chave, tá? Nós vamos trazer a palavra-chave aqui e vamos contextualizar, vamos amarrar, utilizando um conectivo. Então, ó, se eu trago a Constituição Federal, que é uma coisa boa, é uma situação ideal, aí nós vamos agora apresentar a situação real. Nós vamos colocar logo o quê? Um porém aqui, porém, contudo, né? No entanto, entretanto, todavia. Porém, o que é que acontece? Não existe um respeito à Constituição no que diz respeito a o preso, a reintegração do preso na sociedade. Então, vamos articular de uma forma mais organizada aqui como é que a gente vai colocar essas palavras. Olha só, nós vamos colocar aqui que no processo de reintegração do preso na sociedade ainda existem entraves, certo? Então vamos lá, olha só. Eu coloco aqui, ó, porém existem entraves, tá? Existem entraves no processo de reintegração. Por que isso aqui? Porque eu preciso repetir as palavras-chave, tá? No processo de reintegração do preso na sociedade. Só abreviei aqui para ficar melhor de ver. Pronto. Fiz isso, aí agora a parte C dessa introdução. Nessa introdução, eu preciso apresentar minhas vertentes argumentativas. Eu preciso mostrar que eu vou aprofundar sobre algo. Quem é esse algo? Quem é que você culpa? Quem é que você acredita que tenha responsabilidade política e social nessa reintegração e não tem cumprido sua parte? Vamos colocar mais ou menos assim. Eu estou falando em termos mais simples para que você consiga adequar a qualquer tema que você pegue, tá? E principalmente num tema complexo como esse. Então, vamos lá. Na sua visão, independente, tá? Do que você concorde ou você discorde, quem você acredita que numa temática como essa traz um determinado entrave, um determinado problema para a reintegração desse preso na sociedade? Vamos lá. Vamos pensar em dois. Primeiro, a gente pode colocar o próprio preconceito social, certo? No que dificulta essa reintegração. E, em segundo lugar, nós podemos colocar até a questão governamental. Uma falha governamental no quesito dessa reinserção na sociedade, tá certo? Então, vamos culpar sociedade, vamos culpar governo, que é o que funciona para todos os temas, tá bom? Vamos lá. Vamos colocar essa questão governamental como precariedade de políticas públicas, tá? Então, vamos lá. Vou pegar aqui. Então, eu vou colocar como meu P1. Opa, passei demais aqui. Cadê minha caneta que não está aqui? Pronto. O meu P1, vamos colocar o preconceito social, tá? Preconceito social. E vamos colocar o nosso P2 como uma falha governamental na reinserção. Então, vou colocar aqui uma falha na reinserção, falha governamental, vou botar aqui. Governamental na
reinserção, tá? Pronto. Isso aqui é minha introdução. Tô com a introdução montada já. Já tô com essa introdução aqui, ó, pronta para ir já pro meu rascunho. Tá linda, tá maravilhosa. Vamos pro nosso desenvolvimento. Pensando o seguinte: se eu coloquei aqui como principal causador o nosso preconceito social, ó, esse preconceito social precisa retornar no nosso desenvolvimento um. Se eu critiquei aqui a questão da falha governamental, ó, essa falha governamental nessa reinserção, né? Ela precisa retornar no desenvolvimento 2. Aí vamos lá. Eu já encontrei repertório, eu já montei basicamente uma tese, porque a tese é o momento em que eu problematizo, mas eu vou deixar isso mais fechadinho na hora de passar para o esqueleto. E já encontrei dois causadores, esses causadores que já dão brecha para o desenvolvimento 1 e dão brecha para o meu desenvolvimento 2. Como é agora que eu monto esse desenvolvimento 1 e esse desenvolvimento 2? Primeiro passando pelo esqueleto da redação. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui outra cor. Fiz o primeiro com azul, vou colocar esse segundo aqui com roxo. A minha canetinha aqui com a corzinha roxa para você ver de forma bem separadinha aqui cada parte. Então aqui, ó, é a parte da nossa introdução e eu chego no meu desenvolvimento. O que é que eu preciso colocar no meu desenvolvimento? Olha só. Se eu estou criticando essa questão do preconceito social, eu vou falar o quê? Da falta de oportunidade de emprego, de educação, de moradia, que fazem com que o quê? Com que o quê? Não, peraí. Que fazem com que essas pessoas fiquem deslocadas na sociedade e o que é que isso gera? Ó, já trouxe um problema, né? Eu aprofundei no problema que eu mencionei. Eu mencionei o preconceito social, falei que esse preconceito faz com que as pessoas não oportunizem os ex-presidiários na sociedade, em muitos casos, né? Acontece isso, a gente sabe que é verdade, e isso faz com que muitos deles retornem à criminalidade. Certo? Então, enquanto não existir uma política pública eficaz para realmente reintegrar essas pessoas, trazer questões de cursos profissionalizantes, enfim, o governo precisa se mexer. Enquanto isso não acontecer, essas pessoas vão ficar saindo e voltando para os presídios, não é? Então, primeira coisa, vamos lá montar a nossa crítica, o nosso aprofundamento. Então, eu venho aqui e vou colocar, ó, que no desenvolvimento 1, vou até puxar a setinha, falta de oportunidades, educação, moradia e etc. Porque eu vou aprofundar quando for montar o meu esqueleto, né? Aí, o que é que isso gera? Qual a consequência que isso gera? Ó, um ciclo interminável de violência, certo? Um ciclo interminável, porque essas pessoas ficam retornando, né, para a criminalidade. Vou até colocar aqui, ó, criminalidade. Certo? Aí vamos lá. E no desenvolvimento 2, que eu critiquei o governo, como é que a gente pode colocar aqui, né? Isso, lembrando que isso aqui, ó, é a prévia do meu rascunho, tá? É a prévia. Antes de fazer o rascunho, a gente precisa fazer essa prévia. Vê, a gente tá aqui em 13 minutos de aula, mas eu tô te explicando, eu tô parando para te explicar. Quando tu for fazer isso aqui sozinho, tu faz isso aqui rapidinho. Vamos lá. Ó, quanto à questão do governo, a gente pode colocar o quê? Que existe a ausência de uma assistência eficaz, porque muitas dessas pessoas têm dificuldade até na questão da obtenção de documentos, o que dificulta também assistência nos serviços de saúde, certo? Então, isso faz com que muitos deles vivam também em situações subhumanas, uma vez que saiam, né? Imagina, a sociedade rejeita, o governo ignora, então essas pessoas vão viver em condições realmente precárias, não conseguindo se reintegrar de uma forma digna, tá bom? Então vamos lá, vamos colocar isso aqui. Ó, vamos colocar aqui, deixa eu encontrar. Pronto. Vamos colocar aqui a falta de suporte. Falta de suporte. Deixa eu ver aqui, peraí, ainda, que eu já me perdi. Ó, a falta de uma assistência adequada. Aí eu já coloquei o quê? Falta de suporte, assistência na obtenção de documentos, serviços de saúde, obtenção de documentos, serviços de saúde,
etc, né, que eu vou aprofundar aqui. Eu vou colocar o quê? Que isso aqui e todo suporte, né, social. E suporte social, que tudo isso aqui enfatiza a necessidade de uma união entre Estado e sociedade para a mudança do quadro vigente, tá? Por que isso, professora? Professora, mas eu não tenho pena dessas pessoas. Professora, por mim, essas pessoas que aconteça isso e aquilo. Eu sei, você pode pensar como você quiser, mas você não quer passar? Você não quer ter uma nota boa? Então você vai ter que mostrar que isso aqui, ó, que a banca jogou para você, jogou no seu colo, esse desafio, nessa reintegração, não vai mexer com o seu psicológico e mostrar que você é uma pessoa desequilibrada para falar de determinados assuntos ou para lidar com determinadas situações. Então, se ele enxerga, se a banca enxerga a reintegração do ex-presidiário, do preso na sociedade, como um desafio, você vai ter que mostrar por que é que ela é um desafio. Como é que ela se mostra esse desafio. E agora, na conclusão, você vai mostrar como é que isso vai mudar. Vai trazer uma síntese, um fechamento, porque, diferente de uma redação de Enem, a redação do concurso público não precisa de uma coisa elaborada, uma proposta interventiva. Ela precisa de um fechamento, mas eu acho que fica muito bom quando você coloca uma proposta mostrando o que é que pode ser feito para mudar essa realidade. Então vamos lá. Olha só, o que é que a gente vai fazer nessa conclusão? Se nós criticamos sociedade e governo, vamos colocar eles dois se alinhando para mudar essa realidade? Olha só. Se eu critiquei a negligência, né, do governo, a falta de ação, eu vou colocar esse governo agora agindo, tá? Então, na nossa conclusão, de uma forma bem breve, ó, quem vai fazer isso aqui? Vamos colocar, cabe à sociedade uma mudança de pensamento, então, vou botar aqui, ó, para a sociedade uma mudança de pensamento, tá? Ó, lembrando que isso aqui é uma redação para sua prova, tá? Não quer dizer que é o que eu penso ou que você deve pensar, não, viu? Mudança de pensamento. Por isso que eu digo assim, tem temas que são complexos. Aí eu tenho que ficar reafirmando que às vezes o pessoal não entende, né? Uma mudança de pensamento da sociedade e ao governo o investimento em políticas públicas de reintegração, certo? Ó, de reintegração mais eficazes, certo? De reintegração mais eficazes. Então, ó, eu vou colocar só esses dois e vou te mostrar como é que a gente monta isso no parágrafo. Vê, eu já tenho aqui toda a estrutura de uma redação. Eu já tenho aqui a minha introdução, trazendo a Constituição Federal de 1988, assegurando a todos uma vida digna e igualdade perante a lei. Eu digo que, mesmo em face, né, dessa lei, existem entraves no processo de reintegração do preso na sociedade e acuso duas vertentes argumentativas, que são o preconceito social e a falha governamental nessa reinserção. Quando eu venho para o desenvolvimento, no desenvolvimento 1, eu menciono a falta de oportunidade, educação, moradia, que geram um ciclo interminável de criminalidade. No desenvolvimento 2, eu vou aprofundar sobre a falta de suporte, de assistência na obtenção de documentos, de serviços de saúde, etc. Então, vem aqui e também sobre suporte social. Quando eu chego na conclusão, vou mencionar que cabe à sociedade uma mudança de pensamento para gerar mais oportunizações, coisas desse tipo. E para o governo, investimento, deve existir um investimento em políticas públicas de reintegração mais eficazes. Isso aqui já vai garantir uma nota muito boa para você, porque aqui vai mostrar que seu texto foi planejado. Isso é o planejamento textual e ele é essencial para que a sua redação aconteça. Agora vamos para a prática. Vamos montar a nossa redação, pegando aquelas informações que eu coloquei lá na nossa prévia. Então, eu vou pausar esse vídeo, eu vou copiar para você não perder tempo aqui assistindo esse vídeo e volto com ela escrita, tá bom? Então, só um minutinho, pera ainda. Ó, gente, ficou assim, né? Linda, tá maravilhosa, mas eu vou deixar a tela só com a redação, porque eu acho que fica melhor, né? Pra você identificar bem direitinho, você tira um print aí. Eu vou mostrar por parte, tá bom? Então, vê só. Ó, essa aqui é a redação completa. Aí, vamos lá pra introdução. Foi que eu disse a você que eu ia colocar na nossa introdução. Lembra quem era o nosso repertório? Olha só, vamos pegar aqui o marca-texto. Quem era o nosso repertório? Era a Constituição. Olha como eu coloquei. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, ó, coloquei aqui, garante a todos o direito à vida digna e igualdade perante a lei.
certo? Eu já ganho meu corretor aqui. Aí eu continuo dizendo, logo, mesmo após o cumprimento da pena, o indivíduo permanece protegido pelo princípio constitucional. Beleza? Esse é o meu repertório. Aí eu venho aqui agora, ó, para nossa contextualização. Porém, no processo de reinserção social, existem entraves, ó, que dificultam esse processo. Que são, aí ó, quem são eles? Aí vamos colocar aqui eles dois de azul, que são quem, ó, o preconceito social e a precariedade de políticas públicas, que dificultam a ressocialização do egresso. Então, ó, vê, as três partes que eu planejei aqui com você, eu coloquei aqui. Então, no total, como é que essa introdução ficou? A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, garante a todos o direito à vida digna e igualdade perante a lei. Logo, mesmo após o cumprimento da pena, o indivíduo permanece protegido pelo princípio constitucional. Porém, no processo de reinserção social existem entraves que dificultam esse processo, que são o preconceito social e a precariedade de políticas públicas que dificultam a ressocialização do egresso. Deixa eu ver quantas linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas na nossa introdução. Dentro do padrão, certo? Ó, esperado, que é o quê? De 5 a 7 linhas, certo? Tendo a parte A como repertório, a parte B como contextualização e palavras-chave do tema, tá? Ó, palavras-chave. E na nossa letra C, apresentamos o P1 e o P2, que serão aprofundados agora na nossa parte do desenvolvimento. Então, coloquei aqui desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Lembra que eu critiquei primeiramente a sociedade, a questão da nossa sociedade. Então, eu começo já com ela. Ela tem que vir primeiro. Então, ó, em primeira análise, tem-se o preconceito social e a estigmatização como causas principais da questão, pois a falta de oportunidade de emprego, moradia e educação muitas vezes impede que esses indivíduos reconstruam suas vidas de forma positiva. Vamos apresentar agora a consequência disso, o que faz com que, olha só, o que faz com que muitos desses retornem ao mundo do crime e perpetuem o ciclo da violência e desigualdade social geração após geração. Logo, medidas são necessárias para a resolução desse impasse. Venho para o meu desenvolvimento 2, vou pegar aqui amarelo de novo, que eu ocupei o governo, né? Então, ademais, tem-se a ausência de assistência adequada aos ex-detentos no período de transição da prisão para a sociedade, uma vez que muitos deles, olha só, enfrentam dificuldades de obtenção de documentos, acesso a serviços de saúde, assistência psicológica e suporte social. Logo, aí eu venho para a minha consequência, eu apresento a causa, aprofundo e mostro a consequência. Logo, percebe-se que é fundamental que o Estado e a sociedade civil, olha só, organizada, ofereçam um suporte abrangente por meio de políticas públicas efetivas. Aqui eu aprofundei pedindo uma mudança, né? Que o Estado e a sociedade ofereçam suporte. Não foi nem tanto aqui a consequência, né? Foi oferecendo um suporte. Aí vamos lá. Eu sigo aqui para nossa conclusão, que diz o seguinte: diante do exposto, vamos lá, vamos resolver esse problema, vamos fazer um fechamento e resolver. Diante do exposto, fica evidente que a reintegração do preso, ó, por que eu trouxe de novo o tema? Ó, é necessário, isso se chama retomada. Essa retomada é obrigatória, tá? Então, ó, é evidente que a reintegração do preso na sociedade é um desafio, ó. Isso aqui é o nosso tema, ele volta, tá bom? Que exige uma abordagem abrangente e comprometida. Logo, cabe uma real mudança na mentalidade da sociedade através das oportunidades de emprego e assistência adequada pelo governo. Assim, aí olha aquele fechamento que a gente até diz assim, que é o abraço no corretor, né?
Assim, se fará verdade, ó, se fará verdade o que é assegurado pela Constituição de 88 e haverá reintegração plena para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Então vamos lá, presta atenção em mim agora. Eu quero mais uma vez deixar claro para você que, primeiramente, é muito comum ter medo, né? Olhar para essa redação e dizer assim: eu não consigo fazer uma desse jeito, mas você não é obrigado a fazer um assim de cara. Você pode começar. Veja, eu escolhi repertório, eu escolhi acusar duas vertentes. É necessário. Professora, mas eu não tenho culpa do que o ex-presidiário faz. Não estou dizendo aqui quem é culpado ou deixa de ser. Eu tô aqui dizendo a você que você precisa entregar o que a banca pede, tá bom? Bota isso na sua cabeça. Então, apresentei aqui causador, apresentei consequência, apresentei pedido de mudança, mostrei o que é que vai ser feito. Nessa conclusão aqui, eu nem coloquei nada muito elaborado, vê que foi só um fechamento, tá bom? Então, aqui, ó, eu encerro com você. Até me estendi demais, porque eu gosto de ir explicando, eu gosto que meu aluno entenda exatamente assim o que ele precisa fazer. Eu quero que você chegue no dia da prova com segurança. Então, qualquer tema que você for fazer a partir de hoje, faz o esqueleto, certo? Faz o esqueleto, planeja. Coloca no papel ali, eu vou falar de quem. Eu acho que quem tem responsabilidade sobre isso. Eu acho que fica aqui bom, de acordo com a Constituição. Eu estou sendo aqui um cidadão que está seguindo a Constituição, então eu estou seguindo, estou respeitando direitos humanos, é o que a banca quer de mim. A banca quer que eu entregue isso aí, um cidadão controlado, respeitoso, que acredita na mudança da sociedade para o melhor, tá certo? Então eu vou encerrando aqui com vocês e te vejo na próxima aula.